que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano. Você não sabia, então isto é notícia, não brinques, ok? Então, família, ainda estamos na campanha. Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos a família dos Reis de Ouro Santo teremos. Então, curta bastante para nós prendermos a família dos Reis de Ouro Santo e essa cúpula dele, esses bajuladores, ok? Então, curta bastante. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Olden Roberto não mandou assassinar Deolinda Rodrigues. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você. Olden Roberto não mandou assassinar Deolinda Rodrigues. Passaram-se mais 50 anos desde que foi assassinada uma das heroínas. Foram muitas. Da luta de libertação nacional, Deolinda Rodrigues de Almeida, que foi membro importante do MPLA, do seu comitê diretor, uma das fundadoras da Organização das Mulheres Angolanas, OMA. Deolinda Rodrigues foi uma importante figura na luta de libertação nacional, muito antes da consolidação do MPLA, quando foi criado o seu primeiro comitê diretor em junho de 1960, em Conakry, Guiné. Nesta altura, já frequentava nacionalistas angolanos afiliados à União dos Povos de Angola, UPA, como o seu presidente, Olden Roberto, que, graças à sua influência, conseguiu a sua bolsa de estudo para os Estados Unidos de América, em conjunto com Elísio de Figueiredo e Ismael Martins. Ambos já representaram Angola nas Nações Unidas. Deolinda Rodrigues entra no comitê diretor do MPLA em maio de 1962. Ver a criação do MPLA, numa medida proposta pelo então secretário-geral do MPLA, Viriato da Cruz, de promover os genuínos angolanos nos órgãos da direção do movimento, dominado pelos mestiços. Portanto, ele próprio foi mestiço. João Vieira Lopes, Desideiro Costa e outros serão promovidos também. Na primeira conferência do MPLA realizada em Leopoldville, em dezembro de 1962, o nome de Deolinda Rodrigues será incluída na lista proposta por Agostinho Neto. No conflito que seguiu a conferência, entre vencedores com Neto na sua testa e dos que perderam com Viriato como responsável, Deolinda vai constituir-se a última cintura de segurança que protegia Neto contra agressões físicas que foram vítimas os protagonistas. Numa altercação verbal que surgiu para o controlo da sede do movimento entre alas, degenerou em conflito físico entre Matias Miguel e Henrique Esteles Carreira Ico, que defendia Neto protegido por Deolinda, que gritava: "Quem mexer no Neto vai ver". O conflito cessou com a intervenção dos gendarmes congoleses, com o Neto a acusar a outra ala de possuir e utilizar armas de fogos, afirmação que originou a decisão da expulsão do MPLA fora do Congo belga. Viriato da Cruz, Matias Miguel e José Miguel serão presos e libertados mais tarde com a intervenção do ministro luso-congolês Mário Filipe Cardoso Luzempe. Neto abandona Leopoldville em 1964, instalou-se em Brazzaville, mas muitas fontes afirmam que Deolinda ficou ainda no hoje território da RDC, tentando reforçar o maquis da primeira região em que ocupara um lugar importante. O primeiro conflito armado entre o MPLA e FMLA em Songololo, 1966. Em outubro de 1966, os guerrilheiros do ELNA, braço guerrilheiro da FMLA, estacionados na base de Ncamuna, recebem ordens de desalojar os guerrilheiros do MPLA, vindos de Leopoldville, que pretendiam penetrar no interior de Angola.
Cercados no seu esconderijo na vila de Songololo, no Baixo Congo, os guerrilheiros do MPLA abrem o fogo e matam um guerrilheiro do ELNA. Os gendarmes congoleses, alertados com ruído de armas de fogo, chegam no local. Os guerrilheiros do MPLA rendem-se sem resistir. Tratava-se dos comandantes do MPLA, Jacob Catano, monstro imortal, Naduzido e uma mulher que identificaram como sendo Diolinda Rodrigues e outros. O comandante do ELNA da Frente Norte, Eduardo Mpanzu de Leó, mais conhecido na guerrilha como Mpanzu Abusa, em luta constante com os guerrilheiros do MPLA no interior como no exterior de Angola, viveu aquele episódio como uma derrota pessoal, visto que os comandantes do MPLA foram soltos em Leopoldville depois de uma forte campanha diplomática e foi reconhecimento a um outro movimento de libertação de Angola. A captura e morte da Diolinda Rodrigues de Almeida nos fins do mês de fevereiro de 1967, um grupo de guerrilheiro do ELNA em caminho para o interior de Angola, onde combatiam as tropas do regime colonial português, cruza com outro grupo de guerrilheiros do MPLA perto da floresta de Nsungu, que vinha do interior, cujos os homens fogem, abandonando 4 mulheres e 3 crianças. A que estava à frente, deposita a arma, protegendo as outras e 3 crianças que foram levadas na presença do comandante Mpanzu Abusa. Este reconhece sem dificuldades Diolinda Rodrigues, que tinha conhecimento rudimentar de Kikongo e falava francês perfeitamente. Para Mpanzu Abusa o troféu da guerra era importante e foi ele quem deu as ordens para assassinar Diolinda Rodrigues, Engrácia dos Santos, Irene Cohen, Lucrécia Painho e Teresa Afonso, no dia 2 de março de 1967, libertando os rapazes, todos originários de Malange e tiveram vida salva por ter mostrado o paiol do MPLA, onde estavam escondidas as armas de origem checa, perto de Aldeia Buila, no território do Songololo, Baixo Congo. Sobre a morte da fundadora da OMA e suas acompanhantes existem 3 versões diferentes no interior da FMLA que convergem em um facto. Foi o comandante Mpanzu Abusa quem ordenou o seu assassinato no rio Levu, perto da aldeia Yandafá. A primeira versão baseia-se na vingança pessoal do comandante Mpanzu Abusa, pela morte do seu guerrilheiro Lufiatu, cuja Diolinda Rodrigues Langidila teria sido identificada como autora. A segunda versão é a do general Tonta, que afirma ter visto as guerrilheiras em Leopoldville, depois de terem passado em Kinkuzu. Olden Roberto não sabia que fazer das prisioneiras e mandou-as de volta em Nkamuna, sob responsabilidade do comandante local. Enfim, a terceira é que responsabiliza o antigo ministro da Defesa da FMLA, Fernando Pio Amaral Gurgel. Esta importante figura na luta contra o regime colonial visitou a base de Nkamuna, no dia em que as guerrilheiras do MPLA foram vistas andar de bicicletas em toda a liberdade. Quando abandonam a base, as guerrilheiras foram algemadas, levadas no último lugar de suplício. Suspeita-se ter sido ele o comanditário. Segundo um jornalista contactado pelo Oizi Congo, pesquisador da história da luta de libertação de Angola, confirma esta versão e acrescenta ainda que Pio Amaral Gurgel vingou-se das mortes dos seus amigos pessoas Matias Miguel e José Miguel, assassinados meses antes pelos seus antigos camaradas do MPLA em Dolisie, no Congo-Brazzaville. Quem foi o comandante Mpanzu Abusa? O comandante Mpanzu Abusa fez parte dos comandantes do ELNA que integraram as FAPLA em 1983. Faleceu em circunstâncias cheias de mistérios, em 1991. Certas fontes afirmam ter sido envenenado depois de participar num banquete onde estavam dirigentes do MPLA, incluído o irmão da Diolinda Rodrigues. Salientamos que, em relação ao MPLA, durante a luta de libertação nacional, Mpanzu Abusa não foi santo nenhum. Foi ele quem estava a cargo do cerco dos maquisards do MPLA, nos Dembos, pelos guerrilheiros do ELNA.
Quando o MPLA foi expulso de Leopoldville, em 1963, Mpanzu Abuza estava à frente de uma unidade da FMLA que tinha uma missão de localizar e assassinar membros do MPLA no seu elo. Exagerou e foi preso pelas autoridades congolesas em 1965 e foi livre, mais tarde, graças à intervenção do Olden Roberto, aproveitando a mudança do regime no Congo belga com Mobutu como novo chefe de Estado. O seu contributo na luta de libertação nacional foi imenso. Foi o principal comandante de uma frente que registrou mais ataques contra o exército colonial de 1966 a 1972. Faleceu como major de forças especiais das FAPL em 1991. Conclusão. Estando definitivamente em Luanda, em meados dos anos 90, foi questionado se foi mesmo a FMLA que assassinou Deolinda Rodrigues. Olden Roberto respondeu em uma outra pergunta, ... e o MPLA não matou? Com esta resposta deduz-se que assumiu a paternidade da morte das heroínas do MPLA, na qualidade de ser o seu dirigente máximo. Sobre a morte de Deolinda Rodrigues, a história da luta de libertação versão do MPLA indica que faleceu assassinada em Kinkuzu, depois de sofrer torturas. Alguns afirmam que foi Olden Roberto que mandou matar, o que não corresponde à verdade. Deolinda Rodrigues foi vítima de um conflito, no terreno, entre guerrilheiros angolanos de movimentos rivais, na luta de libertação nacional. Não foi só ela, foram muitos que tombaram pelas balas dos nacionalistas, num conflito insensato originado na incapacidade de formar uma frente comum. Então, família, o vídeo de hoje foi mais esse. Se você curtiu, então se inscreva já no canal, ativa o sino aqui, ó, ativa o sino, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, porque isso aqui também é notícia, você não sabia, não sabia a partir de mim. Então, é notícia, ok? Então, é do Mundieto, é do Mwele, até o próximo vídeo. NSTV, a TV que chega até você, a TV que não ajuda.